E o Santos vem desfalcado, porém com novidades, inclusive de novos meninos da Vila convocados para este jogo decisivo para o Santos na 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2026, às 16 horas, contra o Noroeste, fora de casa. Então, fiquem aí para mais um pré-jogo e vamos, Peixão! Mais um dia pro torcedor santista, né? Mais um dia aí pra gente criar expectativa, ficar ansioso pro jogo e espero de verdade que não seja um dia de estresse pra gente, né? Porque, pelo amor de Deus, tá? Tá difícil pro torcedor santista suportar. Bom, Peixão, jogo importante, né? Jogo importantíssimo pro Santos, pra continuidade no Campeonato Paulista, né? Eu acho que acima da gente falar de preocupação de rebaixamento no Campeonato Paulista ou qualquer coisa, a gente tem que falar da continuidade no Campeonato Paulista. É um dos poucos campeonatos dos 4 que o Santos vai participar no ano que eu entendo realmente que o Santos poderia ter alguma chance, né, de almejar alguma coisa, de chegar um pouco mais longe. Então, essa tem que ser a mentalidade, né? Tem que ser enxergado como um campeonato possível para o Santos, né? Para ganhar, para fazer renda, enfim, né? Então, um jogo realmente importante para o Santos. O Santos precisa ganhar para depender apenas de si na fase classificatória do Campeonato Paulista, né? Uma vez que nós somos o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O Santos se encontra na 14ª posição, enquanto Ponte Preta e Velo Clube ocupam a zona de rebaixamento. Ponte Preta com 1 ponto e Velo Clube 4 pontos. Velo Clube esse que o Santos vai jogar na próxima semana. E logo em seguida, escapando da zona de rebaixamento, vem o Santos em 14º colocado com 6 pontos. Enquanto nós temos o Noroeste, time que vamos enfrentar hoje, com 1 ponto a mais, com 7 pontos na 13ª posição. Então, novamente, né, jogo importantíssimo para o Santos depender apenas de si na classificação do Campeonato Paulista, né, embora não esteja numa boa classificação, tá um campeonato muito apertado, né, então é um campeonato que uma vitória e uma derrota faz muita diferença na tua posição. É o caso do Santos, né, que iria para 9 pontos e já encostaria ali basicamente, né, no São Paulo em 8º lugar. E caso, Deus nos livre, né? Mas caso o Santos perca, aí realmente a situação para o Santos começa a ficar preocupada quanto à permanência na Série A do Campeonato Paulista e o Santos passa a depender de outros clubes. Bom, dito isso, vamos falar do pré-jogo, vamos falar um pouquinho sobre as informações que nós temos para essa partida, para esta guerra de hoje às 16 horas, tá? Bom, o Santos ele vem desfalcado. Havia uma expectativa muito grande quanto à volta do Neymar, que em tese já está recuperado fisicamente, mas a comissão médica, o departamento médico pessoal do Neymar e também do Santos optaram ainda por preservarem ele, e estão falando de uma possível volta aí contra o Velo Clube, né, ou talvez somente caso o Santos, né, realmente tenha algum jogo final decisivo que precise do Neymar ou para permanecer na Série A ou para se classificar de vez. Então a expectativa é realmente que ele volte contra o Velo Clube, ainda não contra o Atlético Paranaense no meio desta semana, justamente pela questão do gramado sintético, né? Gente, aqui estamos aqui para falar do jogo, não da situação do Neymar. Eu sei que a gente fica puto, fica chateado, carnaval aí, né? Mas uma das poucas esperanças do Santos para esse ano não tem outra opção a não ser depositar isso sobre o Neymar. E a gente tem que entender que o Neymar também não pode correr nenhum tipo de risco, porque não tem mais volta, né? Ano de Copa do Mundo, se ele se lesionar de novo, esquece, né? Então espero que estejam fazendo tudo isso para que ele realmente possa voltar bem saudável e não precise mais ficar fora de jogos, tanto pelo Santos quanto por uma possível convocação da seleção brasileira. Fora o Neymar, o Santos tem mais alguns desfalques importantes, tá? Adonis Frias, que saiu sentindo a panturrilha do último jogo do Santos, permanece fora. William Arão, com aquele problema renal, permanece fora.
Gabriel Menino, por conta daquela suspeição, daquela expulsão ridícula contra o São Paulo, continua fora também desta rodada. E nós temos Duarte e Tiquinho, que também não foram relacionados, mas por opção técnica. Sim, esse é o nível que o Santos chegou. Nós temos um jogador que custa 1,5 milhão ao mês e outro que custou 20 milhões de reais para vir para o Santos, e eles não são relacionados por opção técnica, né? Então, para a gente ver o planejamento do Santos como foi para esse ano. E aí temos uma volta, que é isso que o torcedor santista tem que se acostumar, que é a volta do Tassiano, né? Como se fosse um grande reforço para o Santos. Veja bem, não tô aqui para falar mal do Tassiano, espero que ele possa inclusive brocar, né, hoje, mas acho que todo mundo aqui concorda que não é jogador pro Santos, né? Bom, dito isso, não sobram muitas opções pro técnico Juan Pablo Vojvoda montar o time para este jogo fora de casa contra o Noroeste. Isso não muda o fato que ele não tinha outras opções também do que a formação e o provável time que eu vou passar aqui para vocês. Eu acho que isso é realmente um problema de Vojvoda, né? Eu acho engraçado, seus peixão, porque a gente grava uns vídeos e a gente passa boa parte do vídeo falando alguma coisa. Não só porque a gente bate tanto num assunto, em um tema, que não quer dizer que a gente gosta ou não gosta, concorda ou não concorda. E eu sempre bati na questão de que o Vojvoda também tem culpa, que o Vojvoda erra bastante também, que tem muita coisa que me irrita no Vojvoda. E não só porque eu não fico falando só do Vojvoda, eu foco mais na diretoria, não quer dizer que eu concorde com o Vojvoda todas as vezes. Então não confundam isso, tá? Neste caso, eu não concordo com o Vojvoda. Eu acho que para as opções que ele tem de jogador que sobraram para esse jogo, para esse elenco curtíssimo que essa diretoria de bosta entregou para ele, ele poderia trabalhar... Peraí, tô nervoso. Ele poderia trabalhar com algumas opções um pouco melhores, tanto para os jogadores titulares quanto na formação tática, tá? Mas, de novo, o cara passa todo dia com o time e a gente tem que acreditar que ele está escolhendo o que é melhor para o clube. Então, o Santos, de acordo com o Lucas Mussetti, deve vir com um 4-2-3-1. Seus peixão, tem alguns outros veículos, inclusive GE, que estão colocando o Santos para vir com um 4-2-2-2, mais ou menos, ou um 4-4-2 em linha, né? Mas eu particularmente, conhecendo, né, acompanhando o trabalho do Vojvoda e como ele tem escalado o time, e também por confiar bastante no Lucas Mussetti, que apurou essa informação pelos últimos treinos do Santos, eu acredito que tem mais chance da gente ver uma formação mais próxima e a escalação mais próxima ao que o Lucas Mussetti passou, tá? Então esse 4-2-3-1 com Gabriel Brazão, obviamente, no gol, com a linha de 4 defensores. Igor Vinícius na lateral direito, melhor que nós temos. Aí que vem já a primeira divergência. Lucas Mussetti coloca Zé Ivaldo como provável titular e João Basso como uma opção no banco. E algumas outras mídias colocam o João Basso como titular e Zé Ivaldo como banco. Gente, pra mim é indiferente, os dois são ruins iguais, pra mim os dois são inseguros iguais, e pra mim os dois igualmente não deveriam estar no Santos. Então, quem for, torcer para que faça uma boa partida, né? E Luan Pérez fechando a dupla de zaga. Luan Pérez, esse longe de ser aquele que a gente gosta, né, e confia, mas de todos os defensores do Santos, talvez é o que vem tendo atuações mais sólidas um pouquinho. E aí é uma das coisas que realmente é difícil apoiar no Vojvoda. Ele vem com Escobagre na lateral esquerda, e não tem muito o que falar. É teimosia dele, ele entende que assim o time fica mais defensivo. Enfim, é torcer para que o Escobagre possa fazer uma boa partida hoje. E aí o Santos veio com aquela dupla de meio-campistas, né, de meias de transição, não necessariamente volantes, com João Schmidt, esse indiscutivelmente, né, aparentemente, enquanto o Arão não voltar, vai ser esse titular do Santos, né, o que é um pouco triste, porque é um jogador que tecnicamente até entrega, mas fisicamente, taticamente, péssimo e compromete muito o meio de campo do Santos, né. E aí, outra coisa polêmica, né, alguns veículos ainda colocaram a possibilidade do Bom Tempo como titular no lugar do Rincon,
E eu concordo com o 7, eu acredito que isso deve ser a formação, que venha o Rincon no lugar do Bom Tempo. Para mim, outra teimosia do Vojvoda, se for seguir essa formação de 4-2-3-1, embora tenha a questão física para o Rincon, que o Bom Tempo também não entrega nada demais fisicamente, taticamente, tá? Que isso fique claro, e ele não é um meia de transição, ele não é um volante de origem. Então, se tivesse que seguir o 4-2-3-1, aí eu até posso, mesmo me coçando inteiro, concordar com o Vojvoda, porque, né, o Rincon faz melhor essa função, tem mais qualidade técnica fazendo essa função, mas tá velho, não aguenta fisicamente. Então, para mim é muito mais questão do Vojvoda abrir mão desse esquema tático e arriscar alguma coisa ou outra para adequar o time, para adequar o Bom Tempo numa posição que ele possa render melhor. Mas falta esse culhão, essa coragem, né, essa iniciativa do Vojvoda mesmo, e isso me deixa um pouco puto com ele também, tá? Então eu acredito que deva vir o Rincon, e aí fazendo a função do meio campista, do meio armador, né, que fecha ali a trinca dos três atacantes, Barreal, com Miguelito de um lado e Rony do outro, e o Gabigol como homem de referência. Lembre sempre que o Vojvoda gosta bastante de fazer uma movimentação, de flutuar essa trinca de jogadores, né? Então, Barreal às vezes cai pro lado do Miguelito cai pelo meio, né? O Santos tentar criar jogadas também pelo meio de campo, com o Gabigol saindo um pouco da área também ali, flutuando um pouco para dar opção, e abrir também espaço, puxar a marcação, abrir corredor, né? É óbvio que nem sempre isso acontece, principalmente porque muitas vezes falta intensidade, falta entrega tática. Lembre que muitas vezes esse esquema tático do Santos ele pode acabar variando também para um 4-4-2 aí em linha, ou realmente esse 4-2-2-2. Então vai variar muito. A base deve vir esse 4-2-3-1. Mas o que eu entendo pela escolha de alguns jogadores do Vojvoda e pelo que acontece em alguns jogos é que ele vai ficar nessa variação tática, né, ali sempre para um 4-4-2, um 4-2-2-2 ali quando necessário, nos momentos de recompor, de se defender e muitos momentos também na hora de atacar. Os jogadores tendem a não ter uma posição não tão fixa. Dito isso, eu novamente entendo que o Vojvoda deveria ter escolhido algumas outras peças e talvez alguma outra estratégia para este jogo, porque ele me preocupa um pouco no sentido de que Noroeste, além de jogar em casa, né, embora não venha fazendo uma boa campanha, não tem nenhuma vitória no Campeonato Paulista, por incrível que pareça, consegue estar na frente do Santos, que tem uma vitória. Deve vir para cima, né? Vai estar jogando em casa, precisa do resultado, e tem uma formação tática um pouco perigosa para como está formado esse time do Santos, principalmente o meio-campo do Santos, e o que a gente viu bastante contra o São Paulo. E eu bati bastante nessa tecla na partida contra o São Paulo lá no Morumbi, no pré-jogo, né? Então eles devem vir com uma linha defensiva de 3 zagueiros, né? 2-2-3. Então é um esquema tático bastante ofensivo, né? Com uma linha de 3 defensores, onde tem alas ali que fazem essa transição muito rápido com os meios campistas, né? Então fazem essa jogada ou por dentro ou, né, esses meio campistas podem puxar a marcação do Santos, trazer o jogo ali pelo meio para que os alas tenham liberdade para subir e pegar, né, tanto o meio do campo do Santos e às vezes até os laterais, se tiverem um pouco adiantados ali, desprevenidos, né? O Noroeste deve vir com Luiz Daniel no gol, Carrerete, Alves e Carlinhos como trio de zaga, Johnny e Sanches nas posições de alas, Cristiano, Tauan como meio-campistas, Marlisson, Carlão e Diego Matias como trio de ataque, tá? Então é uma formação que me preocupa bastante, porque é uma formação bastante ofensiva e que também muitas vezes pode variar um 3-2-5, onde os alas e os meias
tentam pisar bastante no campo adversário, né? Então muitas vezes pode ter ali 2 meio-campistas como transição, tanto os alas podendo fazer essa função, mas principalmente aqueles meias que estão mais avançados, os alas sobem e vira ali um 3-2-5, então muito povoado na linha média alta, né? Ali pressionando o Santos contra a nossa área, pressionando o Santos ali, rondando a área, né? Então o Santos precisaria ter muita intensidade no meio de campo, coisa que precisava ter contra o São Paulo no Morumbi e não teve. E desculpa, eu acho difícil ter com o Schmidt e com o Rincon. Precisa ter intensidade no meio de campo, né? Porque os pontas eles descem para ajudar a recompor, fechar a linha de 4 ali no meio de campo do Santos, né? E precisam pressionar, precisam fazer marcação, pressão, para que o Noroeste não possa avançar e circular a área do Santos, uma vez que eles vão ter volume no campo de ataque. Então, se não tiver intensidade no meio de campo, o time do Santos vai tomar um baile, não vai conseguir ficar com a bola. Foi o que aconteceu no Morumbi. E como que vai ficar com a bola, como vai pressionar e sair jogando em velocidade, em transição e criar a chance de gol? Com intensidade e disciplina tática, coisa que seu João Schmidt não tem e coisa que o senhor Tomás Rincon não tem. Então me preocupa um pouco isso, é realmente torcer para que os dois façam uma boa partida, que jogadores mais táticos, mais físicos possam recompensar um pouco essa falta do Schmidt e do Rincon, que é o caso do Barreal, é o caso do Rony, é o caso até também, em algumas vezes, do próprio Miguelito, dos laterais ajudarem a fechar também, e uma vez eles ajudando a compensar essa parte tática, essa parte física, né, o Santos realmente em transição conseguia ali achar brechas nessa formação tática do Noroeste, e porque vai achar, até porque para se defender, né, para se recompor do Noroeste pode vir ali variar para um 5-4-1 ou um 5-2-3. Então, justamente nessa transição de um sistema de 3 defensores para 5 defensores, quando o Noroeste está atacando, esses alas são muito ofensivos, vai ter espaço para o Santos contra-atacar no corredor, nessa brecha deixada pelos alas, né? E uma vez que os pontas conseguirem fazer aquela função de atacarem as costas dos alas ou ali no mano a mano de frente para os alas, conseguir criar aquela situação onde o ala ele tem que se decidir, né? Porque se o ponta ele vai em profundidade, né? E aí abrir espaço ali pelo meio, onde tá atacando no corredor e às vezes poder achar um passe e cruzar ali no primeiro pau, né? Ou até mesmo jogar por dentro, abrindo esse corredor, pegando o ala ali de surpresa, abrindo esse corredor para o Santos construir pelo meio, sempre em transição, sempre muito rápido, porque justamente é pegar esse momento em que o Noroeste não vai conseguir recompor a marcação e aí o Santos vai ter superioridade numérica, mas só vai conseguir com velocidade, com intensidade física, com disciplina tática. São poucos segundos que o Santos vai conseguir pegar essa troca, essa transição de formação tática ali do Noroeste para conseguir achar espaços e poder brigar, né? Nisso o Gabigol precisa fazer mais essa função do que vem fazendo, né? Que ser aquela função daquele 9 que vai ficar na frente da trinca ali de zaga e nas costas do meio-campo, brigando, enchendo o saco, fazendo pivô para dominar, puxar a marcação e abrir espaço pelo meio, pelas laterais, né? Ou até mesmo ali tá sempre brigando, ameaçando, ocupando e atrapalhando principalmente os zagueiros do time adversário, podendo aparecer em velocidade tanto no corredor quanto pelo meio também para receber no momento de transição do Santos. Então ele precisa fazer mais essa função e se fizer hoje, eu entendo que ajuda bastante também, inclusive a compensar essa falta de entrega tática e física do meio campo do Santos. Então assim, Peixão, é um jogo difícil pelo que ele representa para ambos os times, difícil pela quantidade de desfalques do Santos e difícil porque a gente vê de novo algumas teimosias do Vojvoda, né? Mas algumas vezes, cara, não tem como a gente falar que não, a maioria das vezes alguma dessas teimosias dão certo também, né? Não é tão comum o time do Santos perder, não que isso seja bom, mas
ele acaba tendo segurança no que ele acaba decidindo, né, em alguns jogos ali. E a gente tem que torcer para o Rincon realmente estar treinando bem, ir bem nesse jogo, a mesma coisa o Schmidt, e torcer para que os nossos jogadores de entrega tática e física possam fazer uma boa partida, estejam bem dispostos hoje, muito comprometidos, para compensar essa falta de intensidade que o Schmidt e o Rincon vão dar um pouco. Então, realmente, o Santos torcer para que eles consigam aplicar a estratégia definida da forma correta, né, no tempo correto, para que consiga fazer essas transições e velocidades, para achar os espaços que o time adversário vai deixar e principalmente tenha a tranquilidade e a qualidade para conseguir finalizar as jogadas, né? Eu sei que é um pouco frustrante quando a gente vê Rincon, quando a gente vê, né, Escobar, mas, seus peixão, é o elenco do Santos, não tem o que fazer. O Gabriel Bom Tempo é um baita de um jogador, promissor, mas a gente tem que entender também que não é um jogador que teve tanta cancha profissional na carreira, não é um jogador tanto de marcação, mas talvez compense na juventude e na vontade, né? Então daria para encaixar ele? Daria, e eu acho que talvez pudesse fazer mais sentido, uma vez que, né, ele pode dar essa entrega física e tática. Mas também não tem muita opção além disso, né? É ele e Rincon, né? E lembrem que o Santos também tem um jogo importante no meio de semana fora de casa pelo Brasileiro, num campeonato que o Santos ainda não venceu. Então, infelizmente, não tem jeito. Depois já tem Velo Clube, um jogo importantíssimo pelo Campeonato Paulista, talvez para não brigar contra o rebaixamento ou para se classificar de vez, né? Então tem que rodar elenco. E as opções que nós temos no elenco são essa, né? O que nós temos que torcer hoje é para que o Santos possa ganhar desfalcado, porque dessa forma traz ainda um pouco mais de moral para o elenco, para a campanha do Santos, né? Para que o Santos possa atuar bem, trazer um pouco mais de segurança para o torcedor, que parte disso que a gente viu nesse início de temporada porque é um elenco curtíssimo, que não teve pré-temporada e que demora um pouco mais do que os outros para engrenar. Então a gente espera que o Santos possa atuar bem, possa trazer os 3 pontos. Isso traz confiança para o jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, ainda mais com a volta de alguns desfalques importantes e bem próximo da iminente volta do Neymar, muito provavelmente contra o Velo Clube. Então tudo isso muda a moral do clube, né? E há quem diga, né, e a gente ouve, mas a gente quer ver na prática, né? Que dentro do vestiário do Santos estão falando muito da importância desse jogo e que é vencer ou vencer e que é o jogo da virada de chave para eles, né? E a gente espera que realmente isso seja verdade, mas a gente, de novo, não quer saber de palavras, a gente quer saber de atitudes. Demorou? Então é isso, seus peixão, preparem os corações aí, o chá de camomila e vamos torcer para esse time desgraçado de novo que a gente tanto ama. Vamos ganhar, peixão, porra!